Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou os enfermos, alimentou multidões, ressuscitou mortos e fez tantos outros milagres. Alguns o receberam de bom grado, outros o rejeitaram. Jesus não era o que eles esperavam. Era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei. Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: "Por que o vosso mestre come com pecadores e cobradores de impostos?" Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias. Como raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura. No dia que Jesus foi preso e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil, sem lutar. Principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como rei, gritando: "Hosana!" Quando o viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo o que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam. Se ele era um rei, onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei? Onde a coroa de ouro está e o manto cheio de esplendor e glória, deixaste a festa do teu lar e o fulgor das vestes tão brilhantes. Quem deixaria o céu e o seu trono para escolher aqui sofrer? Filho do bom Deus, adorado entre os querubins,
Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Nós já lemos esse texto na abertura do culto, e eu não vou ler esse texto. Eu pedi para você abrir, que eu quero que você fique, que você vá me acompanhando na meditação, que o momento da nossa meditação eu vou pedir para você olhar para esse texto, e nós vamos pensar nele um pouquinho de forma mais detida. Por enquanto, deixe a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Amém? Preste atenção, por favor, alguns instantes. A história do homem... Alô? Está difícil hoje. A história do homem, ela passa por 2 jardins. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, logo no início, você vai perceber lá no primeiro... Vamos tentar isso. Você vai perceber logo nos primeiros capítulos a informação sobre a criação de Deus e como Deus trabalhou com ordem, com muito cuidado e fez todas as coisas de uma maneira excelente. E depois de haver criado todas as coisas, ele se sentiu bem, ele sentiu-se glorificado nas coisas que ele criou e disse que ele havia feito era muito bom. Tudo se deu num espaço que nós chamamos Jardim do Éden. O que a Bíblia coloca para a gente e nos leva a pensar é que foi um lugar extremamente belo, em todos os aspectos possíveis. O que a gente entende hoje de belo é relativo, mas lá, nesse momento, tudo era absoluto. É até difícil da gente imaginar isso. E você se empolga com a leitura dos primeiros capítulos de Gênesis, ao perceber a grandeza, a soberania de Deus, o modo como que Deus criou todas as coisas. Mas quando você chega no capítulo 3, você tem um impacto. Porque há uma quebra. Há algo que vai agora contrapor tudo que veio antes. Conforme o capítulo 3 de Gênesis, a maior tragédia que já aconteceu sobre a face da terra, aconteceu ali. A Bíblia diz que o homem, depois de um momento de comunhão com Deus, na presença de Deus, recebe da parte de Deus a instrução sobre como aquela condição de felicidade, de alegria, tornaria-se perpétua, eterna. Então Deus deixou claro para o homem: se você me obedecer, e obedecer numa única coisa, você continuará assim, desfrutando de uma comunhão plena, absoluta comigo, nesse ambiente também perfeito e harmonioso. Apenas uma única condição Deus estabeleceu. E a grande tragédia é que o homem não conseguiu obedecer a Deus numa única condição. E a partir dali, o jardim da felicidade, da alegria eterna, transformou-se no jardim da derrota, no jardim da infelicidade. O homem estava experimentando ali a maior derrota de todos os tempos. Não há nada que aconteceu depois na história do homem que se compare em termos de decepção, de frustração e de derrota com aquilo que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3. Nada. Longe, de muito longe. A maior desilusão já vivenciada. A maior vergonha já experimentada. Que terrível decepção. A obra
obra-prima da criação de Deus, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, não consegue cumprir um único requerimento de Deus. E por causa disso ele colhe as consequências. A partir de Gênesis 3, você vai perceber que o homem começa a colher o fruto, as consequências daquela terrível decisão. Em primeiro lugar, a primeira e grande consequência, a maior de todas, que iria afetar o homem para sempre, é que ele saiu da presença de Deus, foi expulso daquele lugar, daquele ambiente, e saiu da plena comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o homem envergonhado foge da presença de Deus. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, vai ao encontro do homem e pergunta ao homem: onde estás? Adão, onde você está? Então ali Deus começa um diálogo com o homem e começa a levar o homem a perceber a dimensão daquela tragédia. E então o homem responde: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que me levou a desobedecê-lo. Essa foi a resposta do homem para Deus. Em seguida, Deus vai até a mulher e a mulher responde, não muito diferente: Senhor, aquele ser que o Senhor criou, a serpente, me induziu, me levou a fazer isso. E a partir daí você percebe que das consequências colhidas por causa do pecado do homem, houve o primeiro desentendimento familiar. O primeiro desentendimento familiar. Imagine como ficou o clima depois. O homem covardemente responsabiliza a mulher covardemente responsabiliza a serpente, e assim ninguém quer assumir a responsabilidade do seu erro, apenas transferi-lo e culpar. Primeiro caso de vitimização, que a psicologia chama. Não, nós somos vítimas. A culpa é dos outros. Você conhece essa história? Acho que não. Depois, a Bíblia diz que houve outra tragédia. Segue-se outra tragédia. Os dois irmãos, Abel e Caim, se desentendem. Tornam-se inimigos, a ponto de um assassinar o outro. E quando você lê o texto lá e vê os pormenores da história, você vai ficar aterrorizado, por causa das razões que levaram o irmão a matar o outro. E aí você consegue entender um pouco quais as consequências daquele pecado e a extensão disso para a humanidade. O jardim da felicidade transformou-se definitivamente no jardim da derrota. O jardim da beleza, da harmonia, se transforma agora no jardim da solidão, no jardim da fuga, no jardim da desarmonia, do desentendimento. Continua lendo a história e você vai perceber que essa maldade que começa dentro de casa alcança toda a sociedade, a ponto de um homem matar o outro homem, porque simplesmente aquele homem pisou no pé dele. E ele diz lá: o homem pisou no meu pé e eu matei ele. E você fica assustado com isso. E a Bíblia é muito realista nisso. Ela não esconde os nossos erros, os nossos problemas, os erros, os desajustes humanos. Então, o homem colhe ali as consequências do seu ato. A partir desse momento, você continua lendo a Bíblia,
E você vai perceber que a vida do homem torna-se agora uma constante batalha, uma constante luta. Ele luta contra si mesmo, porque o seu íntimo, muitas vezes, a sua natureza leva ele a fazer o que ele não quer fazer. Ele faz coisas que ele mesmo se assusta com elas e daqui a pouco ele fica até aterrorizado com aquilo que ele mesmo fez, surpreso. Como que eu fui capaz de fazer isto? Ele luta contra o seu próximo, porque vê no seu próximo um competidor. Luta com as pessoas mais chegadas, mais queridas. Ele luta para manter a harmonia entre as pessoas também queridas, principalmente no ambiente familiar. Ele luta para manter a harmonia na sociedade de uma maneira geral. Então a vida do homem passa a ser uma constante batalha, uma constante luta. Você vai lendo o resto da história bíblica e você vai perceber que há um momento em que Deus forma um povo chamado povo de Israel, e que esse povo, chamado povo de Israel, de forma muito constante e repetida, esse povo está sempre em batalha, em luta. Uma vez um irmão lendo a Bíblia falou para mim: pastor, não entendo por que tanta guerra, por que tanta luta, hein? Eu não gosto de ler muito no Velho Testamento, não, que é uma luta demais, é briga demais. Que povo que briga, que luta, que está sempre em guerra. Por que isto, hein? Exatamente, o propósito de Deus é mostrar para nós isso. Que uma vez que o pecado passou a reinar, a minha vida e a sua vida passou a ser uma grande batalha, em todos os aspectos. Luta. E aí, você chega nos evangelhos e você contempla ali a narrativa do nascimento de Jesus, que também nasceu e viveu no meio de lutas. A vida de Jesus o tempo todo foi de lutas, começando dentro da sua própria casa, passando pelos seus mais chegados discípulos. Momento antes de deixar esse mundo, ele enfrentou uma batalha terrível. A primeira contra o pecado, contra o diabo, e depois contra os seus próprios discípulos. Um deles o trai Jesus de forma tão escandalosa. Luta, luta até o fim. Mas há uma coisa diferente. A Bíblia diz que Jesus tornou-se homem, fez-se homem, sendo Deus, fez-se homem, lutou todas as nossas lutas, lutou todas as nossas batalhas, mas com uma diferença. Ele venceu todas elas. Pensando em Jesus como homem, você vai ver que essa é radicalmente uma diferença de Jesus com todos os homens que vieram antes e depois dele. A Bíblia, descrevendo acerca de Jesus, diz que não se achou mentira na sua boca em nenhum momento. E Jesus vai à morte de cruz. Essa foi a sua grande batalha. Em Mateus capítulo 4, o diabo vem ao encontro de Jesus e, numa batalha terrível, tenta convencer Jesus a desistir de morrer pelos seres humanos, pelos homens. Mas Jesus enfrenta aquela batalha, vence aquela batalha e continua decidido a morrer, a ir até a cruz do Calvário. A última batalha de Jesus foi travada na cruz. Houve um momento que Jesus orou dizendo: Senhor, a batalha está tão pesada, se possível, passa de mim esse cálice, se possível,
que eu não enfrente mais essa batalha, me tira dessa batalha, me dá alívio, Senhor, mas, contudo, seja feita a tua vontade. As últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, ele celebra a vitória final sobre a última batalha. As últimas palavras de Jesus na cruz, uma delas foi tetelestai. Está pago, está consumado. Senhor, terminei a obra. A última batalha, Senhor, está vencida. Tetelestai, está pago. Essa é uma palavra grega muito conhecida. A dívida dos meus filhos, que vieram ao longo de toda a existência perdendo as batalhas, está paga. Jesus na cruz do Calvário, ele vence os 3 grandes inimigos nossos. O mundo, que representa os valores e as ideias que são contrárias à palavra de Deus. Valores, ideias, princípios do antirreino, do reino das trevas. O segundo grande inimigo nosso, a carne. A carne significa a nossa natureza pecaminosa. Esse inimigo não é externo, ele é interno, porque ele está dentro de nós. É a tendência que nós temos para o pecado, a tendência que nós temos para desagradar a Deus. Está lá dentro de nós, é uma força que sozinhos nós não conseguimos vencê-la. Esse é o terrível inimigo, o inimigo íntimo. Ele dorme e acorda conosco. E algumas vezes ele se manifesta de forma surpreendente. Mais uma vez, eu repito, você fica assustado com as coisas que você pensa e com as coisas que você fala, com as coisas que você faz. Alguém já passou por essa experiência? De passar, depois de 5 minutos, você refletir no que você falou, e você falou, meu Deus. Ou alguém muito chegado a você, eu não acredito que você foi capaz de fazer essa bobagem. E você nem eu. Sabe aquele mau humor que você acorda, principalmente na segunda-feira? E que o esposo, ou o filho, ou alguém chegado fala assim, bom dia! E você fala assim, que bom dia o quê? Bom dia para quê? Bom dia por quê? Tem dia que você acorda assim, e se alguém te perguntar por quê, você fala, sei não. Estou num mau humor terrível. Isso é a natureza pecaminosa, está em nós. Você conhece a palavra, você sabe, tem vontade de temer a Deus, mas algumas vezes você não consegue fazer isso, você acaba fazendo exatamente o contrário. Carne, natureza pecaminosa. Eu gosto de falar uma coisa que as pessoas às vezes se chocam. Nós somos ruins demais. Amém? O pastor está pegando pesado, né? Domingo passado chamou a gente de jumento, agora diz que a gente é ruim. E esse pastor está pensando, né? O que esse pastor está pensando? É verdade, e eu sou o primeiro a falar isso para mim mesmo. A gente é ruim demais. Isso é por causa da nossa natureza pecaminosa. Meu irmão, não tem nada a ver com o diabo. Nada! Se o diabo não existisse só agentes nesse mundo, só a força espiritual divina e o ser humano, sem essa outra força de natureza maligna, espiritual, contrária, nós também estaríamos numa situação complicada, se deixar só por nossa conta. Isso é a carne. O terceiro grande inimigo nosso, e eu deixo sempre para falar por último, é o diabo. Abaixo de Deus é a força mais poderosa que age no céu e na terra. O diabo. Nas regiões celestiais.
eu e você não temos nenhuma chance contra ele. Nenhuma chance. Nós não temos nenhuma chance contra o mundo, nós não temos nenhuma chance sozinhos contra a carne, nós não temos nenhuma chance sozinhos contra o diabo. O diabo, a Bíblia, quando descreve o diabo, fala de um ser altamente inteligente, extremamente estratégico. Paulo fala que nós não podemos ignorar os seus esquemas e as suas estratégias, porque são muito elevadas. Ele é um ser altamente inteligente. E ele faz com que o mundo e que a carne trabalhem conjuntamente contra nós. Então, muitas vezes, a nossa derrota, ela foi anteriormente, muito tempo antes, arquitetada, planejada pelo maligno. Às vezes ele não mostra a cara dele de frente, ele usa o mundo, ele usa a carne, mas ele está ali arquitetando todas as coisas. Na maioria das vezes, esses três inimigos, eles vêm juntos. Eu estou descrevendo isso um tanto rápido, porque essa é uma matéria longa, é um tema longo, para você entender o que eu estou querendo dizer com batalha. Porque, às vezes, você olha para o chefe seu lá no trabalho, no escritório, e você diz, pastor, minha grande batalha é aquele sujeito lá. Aquilo lá é meu calo. Ou você olha para o seu vizinho, que hoje ficou com o som ligado alto, a manhã toda, a noite toda, já acordou no barulho, não deixa você dormir, você fala, esse é a minha batalha, pastor, esse é meu calo. Ou, às vezes, você olha assim, pastor, cá entre nós, minha batalha é minha sogra, viu? A mulher terrível. Pastor, você não conhece aquela mulher, terrível, viu? Ah, pastor, minha batalha é outra, minha batalha, nem conto para o senhor, minha batalha é um negócio muito íntimo e tal. Às vezes nós temos a tendência de simplificar esse assunto e temos a tendência de repetir aquilo que aconteceu lá no primeiro jardim, o jardim do Éden. Culpar as pessoas. O problema é o diabo, o problema é o outro, o problema é minha esposa, o problema é meu filho, o problema é minha sogra, o problema é o outro, o problema é o líder, meu líder, o problema é meu emprego, o problema é o governo. Então a gente está sempre transferindo e se fazendo de vítima. Todas essas batalhas, Jesus lutou, batalhou e venceu todas elas. Amém? A morte na cruz de Jesus, a morte de Jesus na cruz, pode ser descrita como nós lemos aqui em 1 Coríntios. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz do Calvário foi o completar dessa luta e dessa batalha. Foi o golpe final. E a ressurreição de Jesus foi como que a coroa dessa vitória. Efetivamente, isso é doutrina, a obra de Jesus por mim e por você começa na encarnação, quando ele torna-se homem. A partir daí, Jesus começa o seu sacrifício, que termina na cruz do Calvário. Toda essa caminhada e esse processo é Jesus se sacrificando por mim e por você, faz parte do plano de Deus. E quando ele morre na cruz, ele diz, tetelestai, está pago, está completa. Faltava o último inimigo, a morte. Consequência do pecado lá do primeiro jardim. E, meu irmão, coisa maravilhosa, né? Os planos e a sabedoria e soberania de Deus, tudo junto. Se a maior de todas as derrotas do ser humano aconteceu no jardim, a maior de todas as vitórias também aconteceu no jardim.
Jesus foi sepultado num jardim chamado Jardim da Tumba. Tem a imagem aí? Conseguiu, Daniel? O Jardim da Tumba. Ali ele foi sepultado. A Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. A morte e a ressurreição tornam Jesus diferente de todos os outros homens que se levantaram na face da terra com o propósito de resolver o problema, o drama humano. Todos os líderes religiosos terminaram a sua história num sepulcro, terminaram a sua história num cemitério, numa tumba, todos os outros líderes. Você pode ir lá que você vai encontrar os restos mortais deles. O único que você vai procurar e não encontrar é o de Jesus. E não vai encontrar. Então a ressurreição é o golpe definitivo, é a vitória final. Durante o ministério de Jesus, muitas pequenas vitórias. E a vitória final, a sua ressurreição. O primeiro jardim transformou-se no jardim da derrota, da desilusão. O segundo jardim, o jardim da tumba, transformou-se no jardim da vitória, no jardim da celebração. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades, e olha que palavra, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando